E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui à Solução. Eu sou o professor Dorival Conte Júnior, está passando o nome aí no GC aí embaixo. Nosso assunto é língua portuguesa, pessoal, tá? Língua portuguesa, a gente vai falar aqui dos principais assuntos, vamos focar os principais assuntos relacionados a concursos públicos, os editais. Antes de começar, já digo para vocês o seguinte, a língua portuguesa ela cai em todos os concursos, você sabe disso, então qualquer concurso que você vai prestar vai ter lá a língua portuguesa. E existe um edital, né? Para quem não sabe, tem um edital. Nesse edital aparecem as matérias de língua portuguesa. Uma dessas matérias é a ortografia. A gente vai estudar aqui os aspectos gerais da ortografia. É lógico que existem outras matérias também lá no edital de língua portuguesa que nós vamos estudar aqui também. Nosso objetivo é preparar você para passar no concurso. Legal? Então põe na cabeça aqui, ó. Eu não estou aqui para aprender língua portuguesa. Eu estou aqui para aprender algumas técnicas, algumas regras, aplicar no meu concurso e assinalar a opção correta. Legal? Tamo junto, vem cá. Vamos conversar então sobre ortografia. O que a gente vai falar sobre ortografia aqui, ó? Lembra do uso dos porquês? Né? Tem esse uso dos porquês. Fundamental, cai bastante concurso. Vamos avaliar aqui regra, macete, como é que você usa, o que você tem que fazer. Bom, primeiro passo aqui é entender a regra. O porquê separado sem acento, ele é uma preposição por, tá? Então vamos já começar destacando aqui, ó. Então, esse mocinho que está aqui, ou essa mocinha que está aqui, é uma preposição, tá vendo? Olha lá, ó, uma preposição por. E ele vem somado, né, ao tal do pronome interrogativo, aqui, ó, mais um pronome interrogativo que. Legal? Aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Muito bem, então, tecnicamente, o porquê separado e sem acento é formado por uma preposição por mais um pronome interrogativo que. Legal. Por que devemos nos preocupar com o meio ambiente? Quais as características desse porquê? Bom, primeiro, vamos lá ver o seguinte, ó. Essa interrogativa é chamada de interrogativa direta. Mas por que ela é chamada de interrogativa direta? Olha aqui, ó, o porquê está no início do período, tá vendo? Olha lá, início do período, e o final do período apresenta um ponto de interrogação, ó, tá vendo? Bom, então quer dizer o seguinte, professor, conta para mim uma coisa aí. Quer dizer que para o porquê ser separado e sem acento, ele tem que estar no início do período e o final do período tem que ter um ponto de interrogação? Isso. O nome dessa interrogativa é interrogativa direta? Isso. Agora vem o pulo do gato, não é? O que é o pulo do gato? É aquele velho macete para a gente não errar a frase. Qual que é esse macete? Aqui, ó, isso aqui, gente, ó. Como assim? Vamos lá. Depois da palavra que, ó, vou puxar a setinha aqui, ó. Puxa uma setinha, eu vou pôr aqui, ó. Ó o que eu vou escrever. Motivo. Beleza? Agora vamos ler. Vamos ler com essa palavrinha? Ó, vamos acompanhar comigo aqui, ó. Por que motivo devemos nos preocupar com o meio ambiente? Fechou? Deu para entender o esqueminha, então? Bom, então resumindo, gente, ó. Resumindo. Se eu colocar a palavra porquê, aliás, depois da palavra porquê, se eu acrescentar a palavra aqui, ó, né, nesse espaço, ó, se eu acrescentar essa palavra motivo, fizer a leitura, né, ó, vamos fazer a leitura, faz comigo, ó. Por que motivo devemos nos preocupar com o meio ambiente? Você viu que fez sentido essa palavra motivo aqui? Então, se fez sentido, eu consegui colocar depois da palavra que, esse porquê vai ser separado sem acento. E o nome dele vai ser esse aqui, ó. Né? Um porquê utilizado numa interrogativa direta. Ele vai ser uma preposição por, somado a um pronome interrogativo que. Beleza? Fechou? Então tá. Então, vou repetir aqui, hein? Acrescenta a palavra motivo depois da palavra que. Deu certo? Deu. Então, esse porquê está
correto, ele é separado e sem acento. Próximo aqui, ó, interrogativas indiretas. Aqui é o seguinte, ó. O porquê, ele já não aparece mais no início, ele aparece no interior. Deixa eu voltar aqui, ó. Ele aparece no interior do período. E a gente também pode acrescentar a palavra motivo. Agora, repare o seguinte, gente, ó. Interrogativa direta, ó, tá vendo aqui? Tá vendo, ó? Ela não tem o ponto de interrogação. Agora, vamos fazer a leitura? Ó, vamos ler comigo, ó. Gostaria de saber por que está tão feliz. Você viu que eu não coloquei o ponto de interrogação? Então, o porquê está no meio do período e a gente também pode, ao mesmo tempo aqui, acrescentar a palavra motivo. Ok, lá, ó. Gostaria de saber por que motivo está feliz. Deu para fazer isso? Deu. Então, esse porquê vai ser separado e sem acento. Legal? Você viu que o macete aí é jogar a palavra motivo, né? Tá lá, aqui embaixo, ó. Aqui, ó, vamos ler comigo, ó. Gostaria de saber por que motivo você está feliz. Fechou. Deu para acrescentar a palavra motivo? Deu? Ah, então beleza. Então esse porquê é separado e sem acento. Que mais? Podemos usar o porquê separado sem acento quando puder ser substituído por pelo qual e suas flexões. Vamos entender o que é isso, tá? Coloquei alguns exemplos aqui, tá bom? Vamos acompanhar um por um, depois eu vou destacar para vocês o passo a passo aqui, tá? Esse é o caminho porque passei para chegar até aqui. Esse é o caminho pelo qual passei para chegar até aqui. Estes são os caminhos porque passei para chegar até aqui. Esses são os caminhos pelos quais passei para chegar até aqui. Esta é a estrada porque passei para chegar até aqui. Esta é a estrada pela qual passei para chegar até aqui. Aqui, opa. E essas são as estradas porque passei para chegar até aqui. Essas são as estradas pelas quais passei para chegar até aqui. Fechamos aqui, né? Bom, fiz a leitura propositalmente de todas, porque é com a leitura que a gente vai treinando, né? Bom, então peraí, quer dizer que o porquê separado sem acento eu posso trocar por pelo qual e suas flexões. Tá, o que são as suas flexões? Ó, pelo qual, pelos quais. Pela qual, pelas quais. Como assim? Bom, vamos interpretar isso avaliando frase por frase. Vamos lá, vamos começar por aqui, ó. O que acontece aqui, galera? É o seguinte, ó. Aqui vai acontecer um negócio bem interessante para a gramática. Essa palavra aqui, que você está vendo aqui, ó, ela retoma o substantivo caminho, tá? Retoma. Eu tenho esse substantivo caminho dentro da palavra aqui, como se ela estivesse colocando ele aí dentro. E quem passa? Ó, passa por algo. Né? Quem passa, passa por algo. Essa preposição, ela veio para cá, ó, tá bom? Que é a preposição do verbo passar. Então, a preposição por saiu desse verbo e a palavra que retoma o substantivo caminho. Ou seja, foi pelo caminho que eu passei para chegar até aqui. E aí o que eu posso fazer? Quando a gente tem a palavra aqui, que está retomando um substantivo, está se referindo a um substantivo anteposto, eu posso trocar por o qual, ó. Mas por que eu troquei por o qual? Por quê? Porque caminho é um substantivo masculino singular. Só que o verbo passar continua exigindo essa preposição por, ó. Tá? Aí, esta preposição por, ela vem para cá, ó. Não existe por o qual, né? O que a gramática fez? Ela pegou esse por, somou com o e virou, olha lá, pelo qual. Então é o seguinte, ó. Como o pronome que se refere a um substantivo anteposto, esse substantivo pode ser masculino, aqui, ó, singular, tá vendo? Quer ver, ó? Ele pode ser masculino plural, depois eu volto tudo aqui, tá? Olha lá, masculino plural. Ele pode ser feminino singular,
Ó, tá vendo? Ele pode ser feminino plural. Legal? Ó, por isso que eu posso trocar por, ó, pelo qual, né? Se fosse masculino singular, pela qual, se fosse feminino singular, né? E se fosse plural, eu trocaria por pelos quais, né? E, olha lá, pelas quais. Então é isso aqui que significa as flexões do pelo qual, né? Então, ó, posso trocar o porquê por pelo qual ou pela qual, pelos quais ou pelas quais. Mas eu posso trocar sempre olhando o substantivo anteposto para ver se ele é masculino, se ele é feminino, se ele é plural, se ele é singular, para ele concordar com esse substantivo. Legal? O mecanismo é esse aí, tá? Agora vamos voltar, né? Vamos voltar aqui. Deixa eu ir apagando aqui para a gente analisar um por um, tá bom? Ó, então aqui, o que a gente tem? Ó, aqui a gente tem o substantivo, tá? Que é masculino singular. Ó, masculino singular. Esse que está se referindo a ele aqui, ó. Tá bom? Setinha aqui, ó. Olha lá, masculino singular, esse o qual, ó, o qual se refere a caminho. E preposição por saiu do verbo passar, preposição por saiu do verbo passar, preposição por, né, somada ao artigo o é igual a pelo. Então você pode decorar assim, ó. Eu posso usar o porquê quando eu puder substituir por pelo qual e seus variantes. Ok? O que são os variantes? Olha aqui. Os caminhos por que passei. Mesmo esqueminha, gente, ó. Mesma estrutura, ó. Olha lá, o que retoma o substantivo caminhos, que é masculino plural. Ó aqui, ó. Os quais retomam o substantivo caminhos, que é masculino plural. O verbo passar continua exigindo a preposição por. Quem passa, passa por alguma coisa. Se for só com o que, o por fica sozinho, tá vendo? Olha lá. Se for com os quais, ele soma. Olha de novo, ó. Tá vendo? Ele soma. A preposição por somado com os é igual a pelos. Tá? Olha lá, pelos quais. Legal? E assim vai. Agora, o substantivo feminino, que é o que a gente vai ver aqui agora. Ó. Olha lá, substantivo feminino, estrada. Vamos fazer aqui. Vamos lá, ó. Mesmo esquema, ó. Pronome relativo que retoma o substantivo estrada. Ok? Lá, substantivo. Aqui, troca o que por a qual, ele faz a mesma coisa, ó, retoma, né, o substantivo estrada. Quem passa, ó, quem passa, passa por algum lugar, né, ou por alguma coisa. Essa preposição por, quando eu tenho só a palavra que, ela vem sozinha para cá e fica porque separado sem acento. Quando a gente tem o pronome relativo a qual, o que vai acontecer? Essa preposição vai vir para cá, ó. Aí ela vai somar com esse a qual aqui, ó, tá? A hora que ela soma com esse a, ela vira pela qual. Viu? O mecanismo é esse aí, tá? É assim que funciona. Certo? Então, usamos o porquê separado sem acento quando a gente puder substituir pelo substantivo, aliás, pelo pronome relativo pelo qual os seus variantes. Tá bom? Ó, por exemplo, aqui, ó, aqui nessa tela mesmo. Ó. Vejam que a gente tem estradas, que é um substantivo feminino plural. A palavra que retoma a palavra estradas, né? Como assim? Dentro dessa palavra que, é como se a palavra estradas estivesse aí dentro, tá? Então, estradas porque passei. Essa preposição por aqui, essa preposição por, é o verbo, ó, porque o verbo diz assim, ó, quem passa, passa por algum lugar, tá? E esse lugar tá aqui, ó, ele aqui, ó, estradas. Aí fica separado sem acento, por quê? Por que fica separado e sem acento? Porque
A palavra que retoma, né? A palavra se dá estradas. E a preposição por vem para cá porque ela sai do verbo. Né? Porque quem passa, passa por alguma coisa. Tá vendo? Então esse desenho aí, ó, é o desenho da estrutura da gramática nessa frase aí. Tá? Então para a gente encerrar, para você compreender de vez aqui, né, essa utilização do porquê, substituindo por pelo qual e variantes. Quando a gente pega o que, nós podemos trocar por, nesse caso, por as quais, ó. Tá? Então eu vou pegar o que, né? Não quero mais o que, ó. Aí eu troco por as quais. Poxa, mas por que você trocou por as quais? Ah, porque eu peguei o artigo as e concordei com estradas, né? As quais. Fui até o verbo e o verbo passar, ele continuou pedindo a preposição por, né? Pô, mas quem passa, passa por algum lugar. Então essa preposição veio para cá, gente, ó. E ela soma esse artigo aqui, ó. Tá? Vou fazer um negócio mais bonitinho aqui que tá muito bagunçado. Vamos lá. Vou fazer de novo aqui, ó. Então o que que eu fiz? Troquei o que por as quais, né? Ó, posso fazer isso? Pode. Então esse as quais se refere a estradas, tá? Verbo por, aliás, passar. Quem passa, passa por alguma coisa, por algum lugar. Esse por, gente, ó, ele vai somar com esse artigo, tá bom? A soma da preposição por com o artigo as é igual a pelas. Tá bom? Aí fica, ó, pelas quais. Se fosse singular, seria pela qual. Se fosse masculino, singular, seria pelo qual, né? E assim por diante. Atenção, ó, atenção, nesses casos o substantivo anteposto poderá estar implícito, subentendido ou pode estar evidente, explícito. Como assim? Ah, legal, gente, olha aqui, ó. Ó, olha aqui. Eis porque desistimos. Ó, aqui, ó, nessa frase, o substantivo está escondido, ó. Não estou vendo ele. Agora eu posso colocar, né, por exemplo, ó, eis a razão por que desistimos. Eis a razão pela qual desistimos. Eis a razão pela qual eis o motivo pelo qual desistimos. Ou não há por que ficar desanimado. Aqui, ó, cadê o substantivo? Ah, eu ponho, quer ver, ó? Ó, não há razão por que ficar desanimado, né? Ou não há motivo pelo qual ficar desanimado. Certo? Então nem sempre o substantivo vai aparecer. E aqui, gente, aqui é a pegadinha, hein? Essa é a pegadinha. Os caras metem uma questão dessa na prova, né? Então você tem que tomar cuidado com isso aqui. Para o seu vídeo aí, a sua telinha, olha bem isso que está escrito aí, com aquilo que eu comentei com vocês anteriormente, nesses outros slides aqui, ó, serve para cá, se aplica aqui, para a sua tela, leia de novo, porque o substantivo implícito pode te enganar. Legal? Olha lá, agora quando tiver o sentido de por qual também, você pode trocar. Ó. Ele escolheu vir por que caminho? Ele escolheu vir por qual caminho? Tá vendo? Eu posso trocar por qual. Mariana optou por que estilo? Mariana optou por qual estilo? Legal? Combinado aí, bons estudos para vocês nessa matéria, tá? Então é o seguinte, ó. Por que separado e sem acento? Para a prova, objetivo. Vamos para a questão, direto, vamos assinalar a alternativa correta. Por que separado sem acento? Coloca a palavra motivo do lado. Legal? Por que você faltou? Por que motivo você faltou? Ah, professor, mas e se o porquê estiver no meio do período? Não tem importância, faz assim, ó. Eu gostaria de saber por que motivo você faltou. Gostaria de saber por que você faltou? Põe a palavra motivo. Ah, professor, estou vendo aqui na gramática que eu posso colocar causa, motivo, razão ou circunstância. É verdade, pode mesmo, qualquer uma dessas. Mas fecha na palavra motivo. Fecha, por quê? Porque você precisa de uma palavrinha só para acertar a questão nesse ponto aí. Então acrescenta a palavra motivo, deu certo esse porquê separado sem acento, no começo ou no meio. Substitui o porquê por pelo qual e seus variantes, deu certo, esse porquê vai ser separado sem acento. Ou ainda quando a gente puder colocar o por qual, né? Porque você faltou, quer ver, ó, por qual motivo você faltou? Tá vendo como dá para acrescentar a palavra qual? Ou por qual? Fechou? Vem cá.
Então, ó, ortografia, o primeiro ponto de ortografia é o uso dos porquês. A gente viu aqui o porquê separado e sem acento. Claro que a gente vai continuar vendo os outros porquês. Então, em tese de ortografia, a gente começa com o uso dos porquês porque tem a ver com ortografia. Legal? Então vamos lá. Bons estudos, até a próxima.